E o Internacional que busca um lateral esquerdo para a próxima temporada, muito por causa do momento do René nesse ano de 2023, que o próprio René disse que não foi o melhor ano dele, destacou inclusive que o 22 dele foi melhor. No vídeo hoje eu quero te falar sobre um lateral que não fica na Alemanha, eu consegui confirmar essa informação e vai ser um jogador que vai ficar livre no mercado. E além disso, é cria do Internacional, quero te falar um pouco mais hoje sobre o Iago e sobre a informação que eu tenho sobre a possibilidade de retorno dele a partir do mês de julho, tá bom? Além disso, também eu quero te falar sobre Alexandre Pato, que hoje o Inter que dá 13 anos da vitória contra o Al-Ahly na semifinal do Mundial de Clubes de 2006 e o Pato que comentou em uma dessas publicações sobre uma mensagem enigmática sobre uma possibilidade de volta. Eu quero te falar o que a direção do Inter falou sobre isso e também sobre o retorno do David, que não fica no São Paulo para a próxima temporada. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aí o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as informações do Inter no dia de hoje, a gente tem bastante coisa para conversar e eu quero começar aqui falando sobre o David. Bom, todo mundo sabe que o David foi um jogador que o Inter comprou na temporada passada. O Inter gastou 10 milhões e 800 mil na contratação de 45% dos direitos econômicos do David junto ao Fortaleza. Foi um jogador que se destacou na temporada 21 pelo Fortaleza, fez um bom campeonato brasileiro e o Inter entendeu que valeria o investimento naquele momento. Só que o Inter não comprou aquele valor de maneira à vista, o Inter parcelou em diversas vezes. E o Inter ainda precisa pagar ao Fortaleza 3 parcelas, onde uma parcela vence no próximo ano. Cada parcela vale 650 mil euros. A gente está falando aí de 3 milhões de reais. Ou seja, se faltam 3 parcelas, o Inter não pagou ainda quase nada do David. O Inter pagou somente, durante esses últimos 2 anos, somente uma parcela do David, porque ainda falta um bom valor ainda para o Inter pagar. Dito isso, o David nessa temporada esteve no São Paulo a pedido do técnico Rogério Ceni, que gosta muito do David, e o David foi campeão na Copa do Brasil. Agora, no fim do ano, o São Paulo tentou renovar o empréstimo do David junto ao Internacional, e o Inter não aceitou. E depois o São Paulo fez uma proposta de compra pelo jogador. O Inter também não aceitou. O Inter que quer vender o David, mas o Inter quer pelo David 20 milhões de reais, pelos seus 45%, ou seja, o Inter quer dobrar o que gastou no David, por exemplo, na temporada passada. E enquanto não chega essa proposta, porque outros clubes do Brasil seguem interessados no David, o caso do Red Bull Bragantino e do Bahia, que tem como técnico o Rogério Ceni, o Inter vai reaproveitar o David, a pedido do técnico Eduardo Cudê. O Cudê está muito próximo de ter a sua renovação com o Internacional, e dentro do banco de reservas, com a saída agora do Jean Dias, com a saída do Luiz Adriano, que é um jogador que deve deixar o Internacional, o Eduardo Cudê entende que para banco de reservas, para ser um jogador para compor elenco, para ser um jogador que entre na segunda etapa, o David é uma opção interessante, pelo menos até chegar alguma proposta interessante. Então o David volta ao Internacional, vai fazer a sua pré-temporada agora em janeiro com o Inter, e aí ele vai ser reavaliado pelo Eduardo Cudê se vale a pena ele ser aproveitado durante todo 2024. Se nesse meio tempo chegar uma proposta que o Inter quer, o Inter vai vender o David. É um jogador completamente dispensável. Mas, enquanto não chega essa proposta, o David vai ser reaproveitado pelo Eduardo Cudê, tá bom? Outra coisa que eu quero conversar com vocês também é sobre o Alexandre Pato. Hoje, são 13 anos da vitória do Inter por 2-1 contra o Al-Ahly, né? Jogo que aconteceu em 2006, na semifinal, antes do Inter pegar o Barcelona, e quem fez os gols foram o Luiz Adriano e o Alexandre Pato. Todo mundo fez publicações e uma página específica no Instagram, uma página de Inter, fez essa publicação e o Alexandre Pato comentou nessa foto e disse: logo nos encontraremos no caso. Dando a entender sobre um possível retorno. Lembrando que o Pato está livre no mercado desde a saída dele para o São Paulo. Ele saiu agora no fim do ano, não renovou o contrato e é um jogador que está livre e pode assinar com qualquer clube. Eu conversei com o Felipe Becker, que é o vice-presidente de futebol do Internacional, e ele me disse: descarta. Não tem como contratar esse jogador nesse momento. Diz para descartar a possibilidade do Inter
contratar o Alexandre Pato? Primeiro porque não faz sentido, é um jogador que o Inter quer um centroavante para jogar ao lado do Ener Valencia, mas não é o Alexandre Pato. O Inter quer um centroavante de um calibre, de grife. Nome, por exemplo, do Lucas Dalari é uma possibilidade. Além disso, o Inter também quer um centroavante para ser banco, mas não seria, por exemplo, no nome do Alexandre Pato. O Inter quer um nome com um pouco mais de convicção. No caso, falando sobre um outro nome para ser, por exemplo, reserva do Valencia, quando ele não tiver à disposição, principalmente naquela parada para a Copa América, onde o Inter ali vai ter que disputar o Campeonato Brasileiro durante 9 rodadas sem seus principais jogadores que estarão convocados, tá bom? Então, sobre o Alexandre Pato, segundo a direção do Internacional, não existe chance. Na verdade, nunca existiu. O Inter nunca teve um interesse no Pato. A última vez que o Inter teve interesse em repatriar o Pato foi lá em 2020, há 3 anos atrás. Vai fazer 4 anos agora, que foi quando ele estava muito perto de vir para o Inter. E aí ele acabou indo para o São Paulo numa decisão que ele tomou junto com a família, junto com a esposa dele, que fica em São Paulo, enfim, e acabou optando em não vir para o Inter naquele momento, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar é sobre o Iago, lateral esquerdo do Augsburg da Alemanha. O Iago, que é um jogador que é cria das categorias de base do Inter, foi vendido em 2019 para o Augsburg por 8 milhões de euros. E é um jogador que o contrato dele acaba agora com o Augsburg no dia 30 de junho de 2024. Aconteceu nas últimas semanas uma reunião entre o Iago e a direção do Augsburg sobre uma possibilidade de renovação de contrato. E ali não foi feito um acordo. Eu conversei com o empresário do jogador sobre uma renovação e ele me confirmou que o Iago não fica no Augsburg e não vai renovar o seu contrato. Também me confirmou que o Iago só vai definir o futuro dele a partir de janeiro, né, a partir da temporada 2024. Lembrando que em janeiro ele pode assinar no pré-contrato e sair, por exemplo, para qualquer clube. Além disso, confirmou também o interesse por parte do Internacional. Eu perguntei para o empresário do jogador também se existe uma prioridade em voltar para o Inter, né? Já que é um jogador que teoricamente é identificado, e se for voltar ao futebol brasileiro, tem a prioridade, por exemplo, no Inter. E diz que saiu um pouco dessa resposta, diz que o Iago só vai definir o futuro dele na próxima temporada, mas é um jogador que pode vir de maneira gratuita ao Inter, porque em janeiro ele assina um pré-contrato, por exemplo, com o Inter, e aí o Inter pode negociar com o Augsburg, daqui a pouco uma liberação de maneira imediata, mas é um jogador que poderia chegar em julho de graça ao Inter, porque já tá certo que ele não fica na Alemanha, não vai renovar, vai ser sim um jogador que vai ficar livre. Só que existem outros clubes no Brasil que também estão interessados no Iago. Querendo ou não, foi um jogador que ficou 4 anos na Europa, ficou 4 anos na Alemanha. Não teve apenas uma lesão, assim, que a gente pode falar que foi um pouco preocupante. Mas durante esses 4 anos, né, agora em 24, vai até dar 5 anos, que ele ficou na Europa, 4 anos e meio, né, que ele ficou na Europa, foram anos que ele atuou com a camiseta do Augsburg, com a camiseta dentro, né, da Copa Alemã, do Campeonato Alemão. Foi um cara que jogou bastante, né, pelo clube alemão. Então é um jogador que nunca foi vendido, também vai deixar o destaque, né, sempre atuou durante todo o seu contrato no Augsburg, mas é um jogador que fica livre no mercado e é uma carência do Inter. O Inter hoje, dentro do seu plantel, tem 3 laterais esquerdos. O Tauan Lara é um jogador que deve ser negociado. O Dalbert foi um jogador que até agora a gente não sabe se fica, se permanece, né? Ele tem esse aditivo de contrato de uma renovação automática. E também tem o René, que esse é um jogador que a gente entende, que é um jogador bom para compor elenco, mas não é aquele lateral esquerdo. E o Iago, depois dessa experiência que ele teve na Europa, e já era um jogador lá no Internacional em 19, quando ele sai do Inter, por exemplo, o Inter tem uma boa queda de rendimento em 19, porque não pode ser um nome que agora sim faça um certo sentido pro Internacional, mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!